Olá, povo querido e abençoado, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Estamos começando mais uma leitura diária. Deus te abençoe, Deus te guarde. É a nossa penúltima leitura dessa semana, ainda falando da lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. E hoje a nossa leitura está em Apocalipse 16, versículos 13 a 16. Antes de eu ler e fazer um comentário muito breve, eu quero te agradecer pela companhia. Você que é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, fique atento a todas as notificações que nós trazemos todos os dias sobre a nossa EBD, a nossa leitura bíblica diária, e um vasto comentário e muitas curiosidades bíblicas. Deus te abençoe e vamos à leitura desse texto maravilhoso. A frase da nossa leitura de hoje é a seguinte: a batalha do Armagedon não é a mesma do conflito de Gog, e nós vamos explicar o porquê não é a mesma com base e referência bíblica. Vamos à leitura do texto de Apocalipse 16, versículos 13 a 16. Está escrito assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que, em hebreu, se chama Armagedon. Muito importante a gente falar dessas duas batalhas, e eu vou postar aqui um vídeo mais tarde no nosso canal, um histórico, uma linha do tempo de toda a escatologia. Para quem não sabe, eu estudo escatologia há mais de 20 anos, graças a Deus tenho aprendido um pouquinho da palavra de Deus e eu quero compartilhar com você. Tenho certeza que vai agregar ao estudo dessa lição do próximo domingo, a lição 9, Gog e Magog. Mas vamos à meditação de hoje. O texto de hoje, Apocalipse 16, versículos 13 a 16, ele mostra que a batalha do Armagedon não é a mesma de Gog e Magog, tanto profetizada em Ezequiel 38 e 39, como também em Apocalipse capítulo 20, que nós já falamos aqui, que são 2 momentos diferentes. Um no início ali da grande tribulação, que Deus vai congregar, Deus vai reunir essas nações que nós já falamos, as nações do norte, e a guerra do Gog e Magog no final do milênio. Mas hoje nós vamos falar que essas duas guerras do Gog e Magog não tem nada a ver com Armagedon. Armagedon, você viu aí no último versículo 16 que em hebraico, né, esse termo aí, Armagedon, aparece aí em hebraico, ele vem de 2 palavras hebraicas, né, H-A-R e Megido, M-E-G-G-I-D-O, Megido. Har Megido, significa monte ou monte de batalha, monte de guerra. É um vale que tem aproximadamente 30 quilômetros de extensão por 20 quilômetros de largura, onde alguns estudiosos eles estimulam um número aí de entre 200 a 400 milhões de soldados nessa batalha. A batalha do Armagedon será uma batalha no final da grande tribulação, que os reis da terra se unirão, movidos por espíritos de demônio, nós vimos aqui em Apocalipse 16, e esses reis farão guerra a Cristo e a sua igreja. No final da grande tribulação, quando Cristo descer para reinar durante 1000 anos, esses povos farão guerra não contra Israel, mas contra Cristo. Então a grande diferença aqui entre o Armagedon e o Gog e Magog é que no Gog e Magog, Deus, ele trará essas nações e fará guerra com elas. E no Armagedon, essas nações, elas mesmas, né, movidas pelo espírito de Satanás, espírito de demônios e encabeçada pelo anticristo e a besta, elas farão guerra a Cristo e a sua igreja. E elas serão totalmente destruídas, né? Mas vai ser um massacre enorme. O Apocalipse fala muita coisa sobre isso, uma batalha onde o sangue dos homens chegarão aí pertinho do cabreço dos cavalos.
Isso é um detalhe muito importante que está no livro do Apocalipse. Então eu quero destacar só sobre isso, que o Armagedon não tem nada a ver com o Gog e Magog. E eu tenho aqui uma foto dessa planície do Armagedon, é uma foto recente, né? Não tem nada a ver com o que era antes em que Ezequiel profetizou, mas é uma foto muito recente e eu quero te mostrar ela agora e te falar algumas curiosidades desse Vale do Armagedon. Tá aí a foto para você ver. Era uma cidade antiga, né, no território de Sacar, mas cedida a Manassés, que não expulsou os cananeus. Esse texto está em Josué 12, 21, também 17, 11 a 13, Juízes 1, 27, 28, 1 Crônicas 7, 29. Foi teatro da derrota de Císera pela nação de Baraque, e ali foi morto Josias pelo faraó Neco, segundo Reis 23, 29 e 30, segundo Crônicas 35, 22. Por essa razão, é o nome sugestivo de terrível conflito e perturbações, que também está em Zacarias capítulo 12, versículos 11 e Apocalipse 16, versículos 13 e 16 que nós lemos. Foi uma breve meditação, acredito que vai somar muito para o conteúdo da nossa lição de domingo. Deus te abençoe, Deus te guarde e voltaremos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Forte abraço e até lá!